Olá, eu sou o Jorak, sou ilustrador, design gráfico e publicitário. E eu estou aqui hoje para dar uma pequena aula, assim, o desenho de personagem e animação e experiência artística. Antes de criar qualquer personagem, é importante que você pense em quais referências você quer usar na criação dele. Eu tenho um personagem que eu uso direto, que é o Boy. Ele já está na segunda versão dele, mas para esse vídeo, eu vou trabalhar com a versão anterior. Um objetivo desse projeto é que você consiga, a partir dessas dicas que eu vou dar, você consiga criar os seus próprios personagens e daí criar seus próprios projetos, que pode ser, sei lá, uma animação curta, HQ, história em quadrinhos, cartoons, assim, para internet. Eu vou tentar ensinar vocês a deixar o seu trabalho mais criativo e usando a partir de referências. As referências é o básico de qualquer projeto que você for criar. Um site que eu uso bastante para criar referências, quer dizer, para pegar referências, é o Pinterest. Lá você pode criar pastas e o próprio site eles fica te enviando algumas imagens relacionadas ao que você escolheu. Ele vai te mandando algumas sugestões e você vai escolhendo e salvando nas pastas que te interessar. Isso é muito importante porque te ajuda, né? Eu acabei conhecendo vários artistas que hoje eu sigo no Twitter ou em outras plataformas a partir do Pinterest. Não é obrigatório que você use só o Pinterest, né? Você pode usar o Instagram, eu também uso, tem o Facebook, pode ser até livro, eu costumo pegar bastante referências de livro também. Mas o Pinterest é legal porque ele deixa tudo acumuladinho dentro de uma pasta e quando você vai precisar para alguma coisa, sei lá, você precisa criar algum desenho relacionado à água. Então você tem uma pasta só com imagens relacionadas à água, que pode ser foto, ilustração, você decide. E lá ele já vai ter várias referências assim que você pode utilizar para ajudar já para você ter uma noção do que você vai fazer no seu desenho. Uma coisa que é muito importante na criação do personagem é você se preocupar com a silhueta desse personagem. É meio que como você botasse ele contra a luz e você visse só a sombra do corpo dele. Isso é bastante importante porque vai diferenciar muito assim em como você vai reconhecer esse personagem. Tem vários exemplos assim que eu posso dar. Por exemplo, o Goku. Se eu fosse desenhar ele, mesmo que fosse só em boneco de palitinho, mas eu desenhasse o cabelo dele daquele jeito característico, você pode ver que você ia conseguir identificar ele, tá ligado? Tipo, dizer, isso pelo menos é uma tentativa de imitar o que é o Goku do Dragon Ball. E também essas características é importante para quando você, tipo, mudar esse personagem, tipo, deixar ele mais velho. Um exemplo que eu posso dar, assim, é do meu próprio personagem, o Boy. Na primeira versão que eu fiz dele, ele não tinha o óculos. Mas na segunda eu queria usar mais cores e tal. Então eu achei que eu colocando o óculos eu conseguiria trabalhar com uma paleta de cor mais variada. E eu achei que ia ser interessante. Então você pode ver que, tipo, a silhueta do boy não mudou muito, assim. A única coisa que mudou é a parte do óculos. Mas tirando isso, continua quase a mesma coisa. Então é bastante identificar que é o mesmo personagem, assim. Outro personagem, assim, que você pode identificar com, só pela silhueta, que é basicamente um ícone, assim, que todo mundo reconhece, é o Mickey, do Walt Disney, né? E você pode ver que a silhueta dele são vários círculos, né? E isso é bastante importante, assim, porque mesmo que você for criar um personagem que seja muito complexo, assim, é importante que ele tenha uma silhueta que seja simples e o mais fácil de ser memorizável, sabe? Porque é isso que vai tornar ele reconhecível, assim. Mas também não é só da silhueta que você vai conseguir diferenciar esse personagem. Existem outras características que você pode utilizar, mas que essas daí são bem mais secundárias, mas que você pode utilizar para personagem mais atrativo ou tornar um diferencial dele, que pode ser a cor, as características físicas mesmo dele, que tipo esses detalhes de roxo você só vai conseguir colocar depois da silhueta. E é incrível, assim, essa parte de personagem, porque você pode ver que existe, se você for ver algumas histórias, assim, o personagem principal é muito diferente dos personagens secundários, assim. Um exemplo que eu posso dar disso é Demon Slayer. Os personagens principais, eles tipo, têm uma cor, tem, tipo, uma variação de cor maior. Por exemplo, normalmente os personagens principais, eles têm dois tons de cores no cabelo. Ou se não, usam uma máscara nada a ver, assim. Então, são os personagens principais nessa série costumam ser bastante diferentes dos outros personagens que seriam secundários ou só pra, enfim, cenário, figuração do desenho, né? E é muito óbvio, assim, você ver. Porque enquanto os personagens mais genéricos, eles usam só preto, o preto uniforme lá dos caçadores usam só preto e usam uma máscara genérica preta, assim. Os personagens principais já é totalmente diferente, assim. Tipo, tem cor de cabelo diferente, tipo, dois tons de cor de cabelo,
o penteado é bem mais pontiagudo, ou bem mais agressivo, ou bem mais cheio, ou bem mais diferente do que seria um padrão assim. Demon Slayer é um ótimo exemplo dessa diferenciação de personagem. Mas se você for ver, tem vários desenhos que tipo, o personagem, meio que todos os personagens têm uma característica bem óbvia, assim, de roupa, ou de característica física mesmo, assim. Outro desenho que é até brasileiro, que é o Irmão do Jorel, que os personagens são bem diferentes, assim, mesmo que sejam secundários alguns. Eles são bem diferentes uns dos outros. E eu vou pegar aqui um que seja mais secundário. E você pode ver que, enfim, ele tem sua personalidade própria, sabe? Então, isso vai ser muito da característica do design que você vai querer. Às vezes vai ser necessário que você crie personagens mais genéricos para continuar a sua história, assim, sem precisar, tipo, parar tudo, assim, para criar um personagem toda a vida. E um exemplo disso é os exércitos do Naruto, que são, enfim, basicamente um monte de gente mascarada com o mesmo rosto, enfim. E agora eu vou tentar mostrar pra vocês como é que eu criei a primeira versão do Boy, mostrando algumas referências que eu usei. E também vou tentar mostrar pra vocês como criar outro personagem, assim. Oi, agora eu vou começar a mostrar pra vocês como é que eu desenvolvi e quais foram as referências que eu usei pra criar o personagem Boy. As primeiras ideias que eu tinha do Boy é que eu precisava inicialmente ser alguma coisa que se referisse a mim, porque eu queria contar minhas histórias assim de vida de uma forma engraçada e pra fazer piada comigo mesmo, então, que eu achei que podia ser interessante. Então, as primeiras imagens de referência que eu tinha era a minha foto, inicialmente. A segunda era que, tipo, eu tinha muita referência. Quer dizer, na real, eu nunca cheguei a ler ou folhear as HQs do Tintin. Mas eu sinto que meu desenho lembra um pouco o desenho das HQs dele. Quando eu comecei a criar o Boy, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar referências, assim, porque as ideias que eu tava tendo não eram muito boas. E provavelmente iam ficar muito parecidas com essa do Tintin mesmo, que é normalmente o jeito que eu costumava desenhar muito na época, assim, quando eu não sabia, não tinha referência para ajudar. Então, seria mais ou menos assim, fazendo um esboço, o Boy provavelmente seria algo parecido com isso. Então, eu fui procurar referências. Na época, eu estava muito instigado, assim, com um artista japonês que eu tinha acabado de conhecer, que ele se chama Eisako, eu acho. Qualquer coisa eu vou botar aqui pra corrigir. E eu achava muito legal porque eu gosto muito das feições aqui que ele cria, sabe? Tipo, eu trouxe isso pro Boy, que são essas feições assim, sabe? Meio que a cabeça dividida entre meio que duas bolas. Então, eu decidi usar isso no meu próprio personagem. É porque, enfim, eu fiquei muito impressionado com esse artista, então eu comecei a tentar reproduzir essa forma dessa cabeça, assim. Enfim, eu acho muito fofo, assim, sabe? Tipo, enfim, essas criancinhas que ele cria são bem fofas. E eu queria também trazer isso pro Boy, né? Então, eu quis pegar esse formato da cabeça, então. Tendo esse formato aqui já, meio que como se fosse, não sei, um peão ao contrário, não sei. Eu comecei a tentar imaginar como é que eu faria. Eu gosto muito desse cabelo, eu gosto desse cabelo aqui, desse personagem dele, e, e tipo, enfim, o cabelo assim que eu costumo usar é pro lado, então, enfim, como eu queria que também lembrasse um pouco, ó, como vocês podem ver, tipo, já dá pra desenvolver, já cheguei bem próximo, assim, do que é o Boy, né? Tendo essas ideias desenvolvidas, eu pensei na silhueta, assim, porque apesar o Boy aqui já tá com uma aparência legal, mas se você for ver bem, se eu pegasse isso, o que a gente já tem, e meio que preenchesse aqui tudo, eu achei que isso não era tão interessante, sabe? Eu não achei essa silhueta tão interessante, sabe? Porque eu queria que tivesse algo que chamasse mais atenção, assim. Então eu acabei perdendo muito tempo, assim, quebrando a cabeça pra pensar o que eu poderia fazer que tornasse o Boy mais interessante. Eu fui precisar de algum pontiagudo, assim, sabe? Meio que destravasse isso, porque eu tô achando que o formato do rosto dele tá muito
redondinho assim, sabe? Tá meio que um círculo, quase um círculo assim. E apesar de ser simples e ser bom, mas eu tava querendo que tivesse algum toquezinho assim pra quebrar um pouco esse círculo e chamar um pouquinho mais a atenção. Até porque eu queria criar um personagem complexo, enfim. Eu queria quebrar um pouco esse círculo que a cabeça tava formando. Eu olhei até esses detalhes aqui dos fios que esse artista usava. E eu até me lembrei do Nino, até, do Castelo rá tim quando eu pensei nisso. Porque, ó, você tá vendo que meio que quebrou, sabe? O círculo. Dá uma força, assim, muito maior na silhueta do personagem. Torna algo mais... Torna um diferencial dele, sabe? Porque eu acho que esse formato aqui talvez seja até mais comum, assim, sabe? Mas quando eu coloco o fio, meio que quebra. A gente já tinha o personagem aqui criado. Quer dizer, a gente já viu a silhueta. Queria botar as características, tipo nariz, olhos e tal. Essa linha que eu criei foi a do próprio, enfim, pra saber onde vai ficar os olhos e tal. Então, a gente já tinha a silhueta ok. Faltava ainda, enfim, o rosto dele, né? Então, eu peguei muito do visto aqui, que eu gostei muito do rosto dos personagens desse artista, que, tipo, esse narizinho assim, mais redondinho e pequenininho e tal. Também tinha a boca um pouco mais... um pouco chamativa, pequenininho, não sei. Esses traços aqui de expressão que ele bota. E é engraçado porque quando eu coloquei esses traços pela primeira vez, eu fui com o sentido de passar emoção, né? Tipo, a emoção que ele tava meio tímido, não sei. Meu rosto avermelhado. E com o passar do tempo eu acabei botando como parte do rosto dele, como se fosse algo tatuado no rosto dele. E ó, a gente tá com o boy quase completo aqui, né? Mas ainda faltava os olhos, né? E pra criar esses olhos, eu peguei muito a referência o formato dos olhos. Eu tentei continuar a ideia do artista de referência, mas enfim, mas eu não queria deixar que nem o que ele fez, sabe? Tipo, pequenininho e tal. Então eu fiz maior, porque enfim, eu também queria deixar ele de um aspecto mais de fofo. E pra isso eu peguei as referências até da Ilustrador, que é um artista daqui do RN. Mas eu não queria deixar os olhos como a Lu faz, sabe? Tipo, ela faz os olhos meio opacos, assim, às vezes com um brilhinho assim do lado. Só que na época eu queria, enfim, dar um charme a mais, um detalhe, um diferencial a mais. Então eu acabei pegando a ideia das meninas superpoderosas, de colocar esse branquinho, o branquinho da luz do olho, só que no centro, quase como se fosse a pupila. Então, ó, aqui a gente tem o boy quase com... A gente, tem um... Ó, como vocês podem ver aqui, a gente já tem o boy praticamente. Aqui só precisaria fazer a arte final e nós já teríamos nosso personagem. Vou fazer aqui rapidinho e volto. Pronto, esse foi o nosso boy aqui, que a gente criou rapidinho. E vocês podem ver que mesmo quando eu tava pegando a referência muito de só uma pessoa, eu não tava fazendo o desenho da mesma forma que ele, né? Você percebe que quando você usa uma referência, você só vai fazer igual se você copiar literalmente o desenho. Mas a partir do momento que você tenta pegar características e tenta trazer isso para o seu banco de referência, é meio que como se você estivesse só acrescentando a mais no seu trabalho. Enfim, esse foi o resultado que a gente teve com o boy, né? Eu gostei bastante. Talvez você não tenha os programas que eu uso aqui pra fazer as ilustrações, mas você pode usar o papel, qualquer papel solto, folha de caderno que você tenha. E construir, tipo, esse livrinho, sabe? Que são, na verdade, várias folhas colocadas uma em cima da outra. Então, no caso, o que você iria fazer, isso daqui se chama flipbook. Você iria animar os seus desenhos nesses apunhados aqui de folhas. Então fica a dica aí. Qualquer coisa, se você quiser compartilhar para os seus amigos, você pode também gravar o flipbook e mandar compartilhar. Agora eu vou ensinar vocês como desenrolar pequenas animações assim, usando a parte de frames de jogo, enfim, para que você use essas animações como GIFs, até para você usar no Stories do Instagram, ou para se divertir nos vídeos ou mostrar para os seus amigos. Olá, vamos começar aqui a parte enfim, as partes básicas para você começar a animar o seu personagem. Antes de tudo, você tem que pensar no seu personagem como se fosse um personagem 3D. Então, uma coisa boa assim de você fazer é meio que pensar ele como se fosse uma estrutura de formas geométricas assim básicas, como
os círculos e retângulos. Esses cubos e esferas vai ajudar você a pensar o seu personagem de diferentes formas. Isso vai fazer tanto com que ele se torne mais visualmente agradável, né? Porque ele vai estar se aproximando ao real, às proporções reais de como as coisas acontecem. Tipo, você até pode fazer um braço entortar, tipo, ao contrário, tipo, vira, meio que quebrar ele, entendeu? Você até pode meio que fazer um braço assim, entendeu? Um braço quebrado, né, no caso. Mas não significa que a pessoa que olhar não vai achar estranho, né? Então, a ideia é que com isso você consiga adequar o seu personagem a diferentes posições que você for trabalhar na sua cena. Seja ele correndo ou ele em pé mesmo. Aqui eu tô fazendo ele meio que agachado um pouquinho, meio que como se fosse parando pra uma luta. Mas aqui que eu quero mostrar apenas isso. E essas formas básicas vão ajudar você a pensar o seu personagem, a posição dele pra cena. Uma coisa importante também é a divisão da cabeça, né? Essa linha aqui, você pode... A linha do central normalmente vai ser onde que vai estar à frente, então aqui é onde vai ser o nariz, os olhos e tal. Vai ser o rascunho pra você criar qualquer personagem, assim. Então, a partir desse rascunho, você... No caso, eu criaria o boy por cima, né? A ideia é mais ou menos essa. Você pode lembrar que o boy, ele não tem esse formato padrão, né? De cabeça. A cabeça dele, no caso, são duas bolas, uma em cima da outra. Você tem que se ligar assim quando você for qualquer personagem que você for criar, né? No caso, as dimensões que ele tem. Outra coisa que é mais pra você lidar quando é as proporções, assim, né? O seu personagem, ele tem que... Se você for usar no HQ, né? Ele não pode, tipo, ficar gigante do nada, ficar pequenininho, minúsculo, sem sentido. Tem que ter algum sentido pra isso acontecer, né? A cabeça, enfim, o nosso corpo não funciona... Tipo, por exemplo, uma pessoa pequena, ela tem a mesma proporção de cabeça, assim, do que uma pessoa... Se ela for uma pessoa adulta, só que pequena, ela vai ter a mesma proporção da cabeça de um ser humano adulto, né? Como adulto grande, no caso. Só que a diferença vai ser a proporção esse corpo vai ter em proporção a essa cabeça. Pronto, eu fiz esse bonequinho aqui, simples, pra vocês verem. Aqui, esse personagem que eu criei tem 5 cabeças, né? Quer dizer, o tamanho dele é de 5 cabeças. Como a nossa sociedade pensou um padrão que veio até da época dos gregos, assim, tipo, em Leáurea e tal, essas coisas assim. A gente criou um padrão que as pessoas bonitas são, teoricamente, seriam os mais altos, assim, né? A proporção que, teoricamente, é dita como perfeita, né? Seria a proporção de 7 cabeças. Então, tipo, seu corpo teria a proporção de... Eu nem sei se aqui tem 7 mesmo. Perfeita seria essa daqui. Então vai depender muito do personagem que você for criar, né? Tipo, se você quiser criar ele mais infantil, criança e tal, você vai usar uma proporção menor. Ou até, tipo, se você quiser criar mais fofo e tal, vai ser essa proporção menor mesmo. E se você quiser criar alguma coisa mais, sei lá, megalomaníaco, tipo o Superman. Por exemplo, o Superman, ele tem 8 cabeças. Tem desenho dele que chega a desenhar ele em 8 partes. Então, isso só mostra que realmente vai variar muito, assim. Essa seria meio que a perfeição pra a pessoa, ou alguma coisa muito grande. Meio que o Superman é criado pra ser um ser perfeito, então ele seria acima de nós, né? Ele é um alienígena também, então não o nosso normal, não seria o dele, né? Espero que vocês tenham entendido de duas cabeças. Quando você for criar o seu personagem, é interessante também que você desenvolva ele em várias posições, né? Porque essas posições vão te ajudar a pensar ele quando for usar, sei lá, em animação ou até em história em quadrinhos, assim, que você vai ter que sempre, você tem que lembrar que toda vez que você for usar ele, você vai ter que meio que sempre repetir o padrão dele, né? Pra ele do nada não virar um gigante ou uma pessoa minúscula, assim. Então você tem que ter essa noção, assim, de qual tamanho ele vai ter. Vamos fazer aqui 3 disposições que seriam as básicas, né? Que seria a de frente, né? A de frente, aqui eu vou botar de costas, só pra ter uma noção. E aqui de lado. Você pode notar aqui que eu estou usando a ideia dos retângulos, né? Aquela aqui, retângulos e cilindros, assim. Pra meio que representar, pra fazer esses rascunhos. Então aqui tá grande demais. E aqui como ela tá meio que aberta, assim. Então, ela normalmente teria que bater aqui, né? Mas como ela tá aberta, ela sobe um pouquinho mais. Esse é o rascunho do corpo, né? E agora eu vou fazer, como seria o boy de costas. O boy costuma ter uns bracinhos mais grossinhos, que ele é meio gordinho. Mas aqui eu vou... E é sempre interessante você manter essas linhas aqui, pra você ter uma noção se tá indo tudo certo. Uma coisa importante é que isso daqui vai te ajudar muito pra você pensar o seu personagem, como ele vai funcionar de lado ou de costas, enfim. Mas, porque você pode ver que o boy, ele é meio complicado, assim, quando você vai olhar de lado, né? Por causa do cabelinho.
que é o mais complicado, assim, porque como é que eu vou... E esse problema, enfim, eu simplesmente lido com ele. Eu não sei nem como é que eu vou fazer pra criar um personagem 3D, mas teoricamente assim que eu resolvo quando o personagem tá de lado, pelo menos quando o boy tá de lado. É basicamente essa a ideia de que a gente tem que trabalhar. Isso daqui é só um exemplo, mas tipo, se você pesquisar na internet, às vezes, tipo, até personagens assim de animação, normalmente eles costumam fazer muito mais, assim, porque também tem as expressões do personagem. Então, tem que... isso daqui serve meio que pra você ter uma biblioteca, assim, de como esse personagem, o rosto dele funcionaria, como o corpo dele funcionaria, se ele tivesse em outras situações. Olá, então... A gente já tá chegando aqui na parte final do vídeo. Agora são as dicas pra animar, né? A primeira dica que eu dou é que vocês leiam, talvez baixem um PDF na internet, mas de qualquer forma tentem alugar, não sei, na biblioteca da universidade de vocês, da escola, não sei. Tentar pelo menos dar uma lida nesse livro. Ele é bem grossinho, mas ajuda bastante e tem várias dicas pra como animar. A minha dica que eu dou pra vocês, enfim, fazerem umas animações curtas assim pra GIFs, de stories e até de vídeos que vocês queiram fazer mesmo, é vocês utilizarem o que, enfim, a internet já disponibiliza, não é? Que são os sprites. Enfim, sprites são esses desenhos de jogos antigos, assim, de 32 bits. Enfim, são jogos que antigamente eles faziam tudo animação, antes do 3D, né? Então aqui ele tem todos os frames de movimento que seriam usados no jogo, tipo pra salto, pra corrida. E é basicamente isso que eu vou fazer, assim, pra fazer essa animação aqui do boy. Outros sprites que tem também é o do Street Fighter também, daquele movimento de luta, sabe? Então vai depender muito do que você vai querer, né? Tipo, animar pra mostrar para seus amigos, fazer as coisas. Enfim. Então você pode pesquisar um desses jogos antigos que você acha interessante e que você possa usar e meio que desenhar seu personagem por cima e meio que animar ele. Vou mostrar aqui como é que eu fiz com o do boy. Aqui é uma animação que eu fiz aqui no próprio Photoshop mesmo, do boy. E eu animei cada um desses daqui é um frame de movimento, no caso, personagem. Aqui, e como vocês podem ver, eu basicamente desenhei por cima do próprio Mega Man, né? Pra animar aqui no Photoshop, tipo, se você quiser fazer no Flipbook, enfim, não tiver programa e quiser fazer na mão mesmo, você pode pegar folhas de papel e botar até assim em cima da tela do computador e desenhar por cima desse frame assim, do Mega Man, porque vai até servir como uma mesa de luz assim, você vai conseguir ver bem. Aí se você quiser fazer o Flipbook pequenininho, é só diminuir o tamanho da imagem e desenhar por cima da tela do computador, que dá super certo também. Aqui eu animei no Photoshop, então vou dar as dicas aqui. Pra animar no Photoshop, você precisa primeiro abrir a janela de linha do tempo. Em inglês, se você tiver o Photoshop em inglês, vai ter timeline, né? E cada um desses minúsculos quadradinhos, né? Como é um GIF, eu no caso só precisaria fazer ele indo, né? Não ele indo e meio que voltando a inicial. Então não preciso tipo animar várias vezes pra fazer um GIF. Enfim, aqui tá os sprites do Mega Man, né? Vou deixar ele visível. E uma dica que eu dou pra vocês é, se vocês quiserem animar do zero mesmo, vocês podem usar uma extensão que, enfim, é de graça, que é esse Anidecin 2. Que se vocês quiserem criar do zero, ele vai ajudar muito, assim, porque ele tem a possibilidade de... Ele tem a possibilidade de você botar aquelas camadas de cebola, assim, o nome é diferente em inglês, mas enfim, a ideia é meio que camada de cebola. Que no caso você vai conseguir ver o frame anterior, né? Deixa eu ver aqui onde é que é. Pronto, é nessa opção aqui. Ó, você percebe que... Então meio que quando você for desenhar, você já vai ter a posição anterior e vai conseguir animar o próximo, sabe? Então é muito bom, você consegue editar isso aqui também. Enfim, essa extensão é Anime The Sims, você vai ter que baixar na internet e instalar no seu Photoshop. E aqui, ó, você pode ir aumentando. Aqui tá como tá a camada. Pronto, você seleciona essa camada. Você pode ir aumentando os segundos do seu frame. Também mudar a cor pra facilitar assim na sua... Então é isso. Essas são as dicas que eu dou pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado e que funcione assim para suas produções. E é isso, gente. Podem comentar aí qualquer coisa. Tamo aí. Eu tive que correr bastante nessas aulas aqui porque eu tive que resumir tudo em apenas um vídeo. E, enfim, normalmente esses cursos demoram 4 horas ou mais. Então, se vocês quiserem até falar comigo no Instagram, mandar mensagem pra mim, eu respondo e dou até algumas indicações de curso que vocês podem comprar na internet. E, enfim,
fazer animações mais complexas. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa se inscreva, curta. Eu não sei se eu vou fazer outros vídeos, mas pretendo. Então é isso. Beijo. Saudades.